Aqui se formaram, neste prédio, né, Antiga Fafita, se formaram meus pais, minhas tias, e eu tive a honra de ser aluna daqui também. Então, estar nesse lugar me conduz à minha infância, porque eu vinha com meu pai, eu vinha dar aulas aqui, eu vinha pequenininha com ele acompanhando. A minha adolescência, fiz 2 cursos aqui. E agora, na fase adulta, bem madura, cá estou dessa vez no lugar que eu tanto admirei a vida inteira dos meus pais, que é exercendo a docência. E essa honra ainda triplica, porque estou tendo o presente de poder compartilhar conhecimentos com docentes. Gente, isso é muito grande. Isso é muito grande. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, a divindade que me criou, que me ensinou. Tenho que agradecer a estrutura de educadores que me constituiu e me formou. Tenho que agradecer às equipes das universidades que estão conveniadas nessa parceria, as secretarias também, Ministério da Educação, Universidade Federal, UPE. Gente, é muito grande esse momento. Vocês, hoje, são, para mim, as pedras mais preciosas que eu poderia ter, porque é a minha primeira experiência docente aqui, neste curso, nessa faculdade. Então, sintam-se inicialmente tão importantes quanto eu estou dizendo, porque vocês são a minha primeira turma de formação na Universidade Federal, no prédio da Antiga Fafita. Meu pai esteve aqui, minha mãe esteve aqui, hoje aqui estou. Obrigada. Gente, começando as nossas atividades, a disciplina da gente. A gente começou semana passada, alguém aqui não estava na aula virtual? Não, né? Mas a gente vai trazer aqui esse momento também de como foi a nossa conversa, de uma forma bem resumida, mas para que quem não estava possa iniciar essa caminhada com a gente, né? A partir do mesmo ponto. E daqui para frente a gente vai inserir na nossa discussão mais um recorte social da criança e juventude que a gente não discutiu naquela sexta-feira. Está lá na emenda, a gente discutiu na sexta-feira passada, criança e adolescente, que estão nos recortes da adoção, da situação de transição entre a família para uma família adotiva ou uma família extensa, né, quando há um desvínculo da família originária para seguir, então, sua caminhada em outro estradar. E também trabalhamos com crianças que são vítimas e ou testemunhas de violência familiar, o que ainda é pior, né? Onde se busca o apoio, onde se busca a segurança, de lá justamente que vem a pior das violências, que é a desconstrução de quem você é. Você não se reconhecer mais no espaço de onde você veio, seu leito familiar, e você é agredido e abusado por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão. Então, a dor mais profunda que uma criança pode ter. Ela não se reconhecer mais parte do nada. Ela passa a ser uma pessoa sem vínculo, sem a raiz. A minha raiz acabou me matando. E daí para frente entra a nossa posição enquanto escola. A disciplina traz essa proposta de ter a escola como um equipamento social de garantia dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Então, conversando, a gente lá, naquele momento, a gente discutiu, a gente trouxe dados, que foram dados atualizados pelo próprio Tribunal de Justiça, que é quem lida diretamente com essa infância e essa adolescência em situação de vulnerabilidade. A gente trouxe dados da assistência social, que junto com o judiciário constitui a rede de apoio e de acolhimento. Então, a gente trouxe dados da Central de Acolhimento Acolhedor. A gente fez um levantamento junto com os CRAs, que fazem esse acompanhamento em nível de município. E a gente buscou também
conversar com professores para saber quais as dificuldades que se tem nessas relações, que são muitas e são diversas, inclusive na peculiaridade de cada criança e de cada situação. Então, bom dia, bem-vindas, sejam bem-vindas. Bom dia. Muitas vezes eu não me sinto capaz, né? Isso. Quando ela eu queria estar nessa situação. Sim. Em que ele presenciou, o pai matou a mãe, o pai hoje é preso, e ele é criado com uma vizinha de baixo. E se sente carente, quando ele veio contar a agressividade dele em sala de aula, porque eu trabalho na escola de tempo integral. Sim. Aí a mãe o dia inteiro a gente passa com a criança. E quando ela se mostrava agressiva, se mostrava violenta, sem querer conversa, no cantinho dela, a gente vai sondar, né? Como professor, a gente chega pertinho, conversa. E quando ele fala para a gente, às vezes a gente se toca e fica nos acaba. O que é que eu posso fazer para ajudar? Mas é sobre isso mesmo que a gente conversou na sexta, porque até por sermos humanos, a gente tem medo. Bom dia, bem-vinda. A gente tem medo daquela situação que a gente vai encontrar, não é? Nós somos formados para ensinar, nós somos formados para compartilhar, ouvir, mas nós não somos preparados. E isso eu digo como técnica mesmo da área. Nós não somos preparados para essa escuta, porque nós somos gente e dói na gente muito profundamente. Escutar uma criança de 5 anos, quando consegue se expressar com 4 anos, dizer para a gente que papai dói em mim, porque machuca, porque sangra, porque foi papai. Isso a gente tem constantemente, diariamente, cerca de 3 a 4 casos, que ficam subnotificados porque a própria família não tem coragem de denunciar, porque os profissionais também não têm, em alguns momentos, a coragem de denunciar, porque vão se expor com aqueles pais, vão se expor com aquele agressor, e a gente sabe que isso é verdade. Agora, existem mecanismos de denúncia que protegem o denunciante. Então, professores precisam saber que, chegando a esses casos, e a gente conversou isso, seja só para a gente ouvir um colega e a gente fazer um arremate e entrar no nosso vídeo hoje, né? Mas, ainda sobre aquela pauta, para quem não estava, nós conversamos com os professores, nós mostramos os dados, mostramos como podem fazer esse encaminhamento, como podem fazer essa escuta dentro da escola. As escolas precisam já ter a técnica da escuta especializada. Se ainda não tem, os gestores precisam buscar isso e a gente tem como encaminhar para essa preparação. Existem formações específicas para que essas pessoas, e não precisa ser só professor, tá certo, gente? Qualquer pessoa que seja de uma ONG, de uma comunidade, que seja preste serviço social, que queira participar da formação para a escuta especializada, pode participar. Procura-se a vara interdisciplinar da infância de qualquer município do Brasil, fala do interesse de fazer parte da escuta especializada e é formado pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa pessoa fica certificada e com a técnica da escuta. E a gente consegue salvar muitas vidas. E a gente consegue, aprende inclusive a enxergar o comportamento físico, corporal da criança e do adolescente. Às vezes a gente nem escuta que a criança foi violentada, mas a gente já percebe os sinais corporais, a gente já consegue daí para frente com a técnica, evoluir com a descoberta e confirmação e encaminhamento para os psicólogos, psicopedagogos, se for o caso, acionamento de conselho tutelar. Leva para o gestor, no caso da escola, né? Leva para o gestor da escola tomar as providências formais e não necessariamente a gente se identifica. Não precisa por uma questão de segurança e para que a criança tenha essa chance, porque já que dentro da casa dela ela não vai ter, possivelmente vai morrer, então a gente é o canal enquanto professor dentro da escola, tá certo? Então essa foi a pauta que a gente trabalhou. Todos esses
esses dados, esse material, eu disponibilizei na plataforma para vocês, textos que falam sobre isso, alguns links, e estou disposta e disponível para a gente, quem tiver interesse, aprofundar, seguir. Cristina, eu tenho interesse nessa informação. Entre em contato, porque a gente coloca você no canal de informação para acontecer, para ir para a prática, para sair da teoria e da fala, para a gente botar isso na execução. Tá certo? O professor queria falar alguma coisa? Sim, eu sou professor, mas atualmente estou numa secretaria. Sim. E a secretaria, ela fala comigo, né? Eu sou muito próximo de uma equipe de estudantes. Chega a casos absurdos, conselho de comunidade, tem 12 relatos para fazer. Um dos casos é a agressão mesmo, do coleguinha, isso refere. Um caso quer fazer na creche, né? Que é normal bater, porque o pai é que faz em casa e a mãe também. E a outra é abuso mesmo, sexual. Isso vem de pai e para eles são normais. Eu não sei se é um estigma, é um preconceito, ou é a mente pequena, ou é a comunidade em si, que é normal para eles. Assim, eu fico impactado porque é normal para eles bater no rosto de coleguinha, porque em casa a gente presencia isso. É normal para eles da comunidade abusar do próprio filho e sobrinho, porque não tem. É falta de conhecimento mesmo, sabe? Muitas vezes a gente fica tão indignado, porque é muito claro ficar a favor da criança, a gente fica muito indignado com os braços curtos diante de várias situações, né? Onde a gente pode acionar conselho tutelado, mas e esses órgãos envolvidos. Mas o que me deixa ainda desconfortável e muito chateado é que para a comunidade é normal tinha um avô abusar de uma criança, isso ser normal para ele, sabe? Por falta de conhecimento, por falta de interesse de buscar mesmo, assim, que não é normal a criança ser violentada, ser abusada, e a gente precisa melhorar isso. O professor trouxe um dos pontos que a gente vai trabalhar hoje aqui. E nos direitos humanos a gente nomeia de naturalização do processo de violência. E essa naturalização se dá historicamente pelo que essa família, esse núcleo familiar, já vivenciou antes de se tornar um núcleo familiar. É um processo histórico de desconstrução da humanidade e naturalização do mal. Vou trazer um exemplo aqui. Qual o seu nome, professor? Paulo. Paulo. Gente, eu sou difícil de decorar nomes. Se eu esquecer o nome de alguém, me perdoe. É só dizer, professora Cristina, sou Paulo. Aí eu tenho essa dificuldade. Já vejo que pessoal, não é falta de interesse e atenção, amo vocês estarem na minha porta, mas o nome, eu tenho essa dificuldade, tá? Então, professor Paulo, qual o seu hábito logo quando acorda? Qual é o primeiro hábito que o senhor tem? Quando acorda, geralmente o senhor faz o quê na sua casa? Eu, pessoal, tomo banho, tomo café, faço o carro, me preparo, faço minhas orações e vou para o trabalho. Ok, acorda, toma um banho, toma um café, faz a atividade física. Em algum momento de sua vida, isso foi mostrado que é o bom, que é saudável, que é o certo, que precisa, é necessário para o corpo ter saúde, acordar, tomar banho, fazer seu asseio, se alimentar. E o senhor naturalizou isso como uma forma correta e natural de viver, de ser, de construir seu dia a dia. Essas crianças que repetem, elas vêm de um núcleo que naturalizou a violência como algo comum. Estando do lado de cá, da história dessa criança, a gente não consegue entender como é que é natural a criancinha acordar e já ir bater no rosto da mãe. Mas se é o que ela vê, se é o que é praticado por quem é referência para elas, que são os pais, é natural. Não é natural tomar um banho quando acorda dessa criança. Não é nem será natural para ela tomar banho e comer, porque antes ela tem que dar no rosto da mãe. Isso faz parte da construção. Essa construção ela é moral, afetiva, social e escolar também.
Daí a importância da escola nesse manuseio dessa formação dessa criança, principalmente a criancinha mesmo, até os 7, 8 anos, que naturaliza que bater está tudo bem, que acordar e tomar um banho, Deus me livre. Essa naturalização ela vem da origem familiar, que também já vem da origem pré-familiar, e é histórico. É histórico. Então não há solução? Há solução. Há solução a partir da educação. Eu não acredito no direito sem educação, eu não acredito na psicologia sem educação, comércio, economia, nada sem a educação de base, uma educação bem feita, não apenas técnica e escolar, mas também em parceria com a comunidade. Essa criança, ela vai ouvir do senhor na sala que está errado bater, mas quando ela chegar em casa o pai bateu. Atitude arrasta. Ou não? Bom dia. Bom dia. Eu sou Ana Márcia. Também é natural para essas crianças que assim são os abusos, às vezes até verbal. Às vezes a mãe acorda, não dá bom dia não, é xingando, acorda filho não sei de quem. Então assim, a criança ela já vive nesse mundo mesmo de abusos constantes, não é só a surra, mas é até a forma que ela é tratada, né? Não é com carinho, meu amor, acorda, bom dia, vamos tomar banho, vamos para a escola, não, é xingamento, absurdo, né? Aí a criança vai para a escola fazer o quê? Reproduzir. Quando encontra o cara, Exatamente. na escola de trabalho, como a escola da escolha, sempre que eles chegam na acolhida, a gente faz a roda de conversa. Então a gente escuta diariamente, cada um falando, e eles falam até demais. Exatamente. Eles falam o que aconteceu, falam. E para os coleguinhas, porque eles não têm maturidade para saber o que não pode falar. Exato. Então, Entendem a importância do profissional da educação nessa fase, que papai e mamãe bate o rosto e é normal, mas aqui na escola, o Paulo diz não é. O professor Paulo diz não, isso dói, isso machuca. Se o papai bate na mamãe sofre, dói mamãe, não é para bater. Aprende diferente. Quando a gente está na sala de aula, a gente tem o papel de descortinar, de mostrar que existe um mundo depois daquela porta. E é sobre isso que a gente está tratando hoje nessa disciplina. De nós sermos uma ferramenta mesmo. Sair da parte da teoria em alguns momentos e levar para a prática mesmo. Bateu, dói. Mas se você chegar com uma flor para a mamãe, leva essa flor para a mamãe em casa. Quando essa criança chega com uma flor, essa mãe vai até estranhar, vai, se brincar vai até dizer, menino, filho daquilo, onde tu arrumasse isto. Mas a criança já descortinou a possibilidade de adoçar a vivência com a mãe. Então o professor, ele não está só na sala, ele precisa estar junto da família, nessa integração que a gente discutiu sexta, que até a Viviane trouxe. Seja próximo, íntimo, nesse ponto do seu amigo, do seu aluno, de ouvir e saber qual é a dificuldade que ele tem com a relação da mãe em casa. E se você levar essa flor para sua mãe hoje, o menino que está batendo muito no rosto do outro, apresente uma flor para ele dar para o colega. Para ele ver que existe outro caminho além de bater. Eu também posso ser gentil com esse colega. E eu vou ser gentil em casa, porque ele leva eu chamo que é o vírus do bem. Ele leva esse vírus do bem para casa. E quando chegar que essa mãe receber essa flor, ela também vai se questionar. Por que eu estou apanhando tanto? Isso não é natural. É tão gostoso isso aqui para mim. E aí a gente começa a mudar a essência da família, que é o ninho, é a fonte, de onde vão saindo e surgindo e se reproduzindo, ou bem ou mal. O professor é o semeador dessa semente e é o disseminador desse vírus. Cristina, Entendem? Papel? deixa eu fazer uma intervenção. Oi, Veja bem, o professor Laércio também depois, vocês querem falar, né? Ela primeiro. a quebra e a desconstrução dessa banalização do mal. Eu venho do colega Paulo mencionar o exemplo
Eu que também fui professora, sou aposentada, mas depois ingressei pelo caminho do direito. E aí eu tive como vislumbrar e ver muito de perto duas realidades, entendeu, Paulo? A realidade banalizada, como já disseram aqui as colegas, mencionaram os exemplos, de que para aquela família aquilo é uma coisa muito natural, assim como para a comunidade onde essa família está inserida. Por quê? Porque há uma questão muito grave que a escola, em alguns momentos, ainda não se apercebeu. Sabe qual é? A questão dessa intergeracionalidade, essa questão intergeracional, de que pais, avós passaram por isso, talvez, e já que passaram por isso, e não houve uma quebra, e não houve uma tomada de medida para bastar com aquilo, para quebrar com aquilo, para tomar uma medida séria contra aquilo, então, quem vier lá na ponta, tranquilamente vai achar que aquilo ali é uma coisa muito natural. Essas meninas, que bom, estão bem, estão acolhidas e estão seguras com suas mães. Mas são crianças nessa faixa etária para receber. São bebês que a gente recebe. São bebês. Tem até um bordel, né? Eu acredito que é um bordel. Segura suas ovelhas que o meu bode está solto. Isso, já veio. Até hoje eu não consegui engolir isso. E nem Tem nada de solto, tem nada de bode, sabe? Eu acho que ninguém está aqui para. As meninas estão aqui porque que pode usar uma saia curta ou algo do tipo, e o bode está solto. Mas é um estigma que vem mesmo, num preconceito. Inclusive, eu sou defensora dos animais e nem gosto dessa referência. Por que eles não fazem isso? Respeito e bode. Cuidado que esse bode pode se tornar puxado, viu? Porque são Os bodes não fazem isso. respeitem os bodes. Só Respeitem os não animais. Né? É algo do tipo, né? Prenda suas As suas cabeças que eu vou cala fogo. Mas isso aí é um bordão machista. Puxado, meu irmão. Mas que vem dessa conjuntura da familiar, não é? De ser normal, dessa falta de estrutura mesmo, de educação, de vir de casa, do ninho. Aí, assim, infelizmente, a gente se depara muito. Minha realidade é educação infantil, né? Creche. São criancinhas desse tamanho menor, 4 meses. Então, assim, se a gente for professor, não ter essa sensibilidade de não conseguir, né, ter empatia, um carinho, respeito pela criança, eu acho que está no lugar perdido. Porque chega cada coisa assim, absurda. Quando a gente chama os pais, né, os pais eu acho que é pior do que aquilo que aconteceu e é normal para eles. Então, assim, são coisas assim que é muito insensível, não tem que ter coração para poder não engolir aquilo. O professor está trazendo para a gente poder dar seguimento. Nós temos o professor Aécio, a professora Gabriela, mas aí só fechando a fala do professor Paulo aqui, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou muito perceptiva. Ele está sofrendo, ele está em sofrimento, como professor. Isto é aqui, freireanamente falando, é lindo, é profundo, é empático. E é saudável, e parabéns. E precisa ser cuidado. Como professores, nós precisamos de nos cuidar, de sermos cuidados também. Porque não é fácil ver e ouvir o que ele certamente ouve e vê com criancinha desse tamanho, porque eu entreguei a central depois no corredor, porque eu entrei em fase de adoecimento. Eu não suportava mais ver o indivíduo acusado chegando lá para ser ouvido. Porque depois que eu ouvi uma criança de 4 anos dizendo, mostrando as partes íntimas dela, tocando, dói, papai gritando, quando viu o pai correr para debaixo do meu birô, ela se escondeu embaixo do meu birô, das minhas pernas se tremendo, a menininha.
aquele indivíduo ainda tem que ser ouvido, porque ao contrário de toda a lei dá o direito, eu queria voar na jugular, me perdoe, mas eu sou humana, e eu quis voar na jugular daquele indivíduo, sabe? Então eu conversei com o magistrado, eu não vou ficar aqui. De duas uma, qualquer hora dessa o senhor vai mandar me prender, porque eu vou pular no pescoço de um cara desse. Então o senhor vai mandar me prender ou o senhor me tira e bota em que setor? E ele disse, olha, não fica aqui. Então eu fui afastada, eu pedi para sair. Então é uma questão importante que o professor precisa de cuidados também. Procurem. Dentro da psicologia, uma lição vai chegar aqui, que eu vou apresentar, nem apresentei os convidados ainda, porque a discussão é tão quente, ela é tão profunda, importante, necessária também, não é? Mas eu vou falar sobre isso aqui. E vamos ouvir os outros dois também. Mas o professor está em sofrimento, como nós estamos socialmente falando. Então procurem se cuidar, sabe? Na pausa que falta de vocês, vão descansar mesmo, sabe? Quem tiver sua fé, busque a fé. Quem puder evitar isso, é entregar mesmo, denuncie. Você está salvando aquela vida. E procurar boa terapia, porque faz parte do trabalho da gente, a gente precisa disso. Né? Aí a Gabriela, né? Gabriela também ia falar. Eu vou passar para Laércio, professor Laércio. Eu tenho 3 relatos, né? O primeiro é os 2 primeiros. Antes de entrar na docência, eu trabalhei como educador social nos anos 90. Em Gravatá, porque nós tínhamos um contato muito forte entre grupos que trabalhavam com menores carentes e de risco, né? Os menores de rua, menores e adolescentes. Houve um momento em que nós estávamos realmente soubemos que um diretor de uma entidade em Gravatá, ele tinha sido acusado de ter abusado de uma menor de rua de 12 anos. Então a sociedade começou a bater em cima deste diretor desta entidade, sem ele nem ter ouvido. Né? E depois, quando se começou a conversar, o próprio juiz da infância, a promotoria, foi aí que essa criança falou para essas pessoas que era afim dele, queria sempre estar com ele, queria dormir com ele, queria ter relação com ele. Só que ele não queria, porque o cara ele era um cara íntegro. Eu digo era porque eu não sei se ele está morto ou se ele está vivo. Depois dele passar preso, ele saiu do presídio totalmente acabado. Porque foi o que aconteceu com ele no presídio. Estuprador, a galera bateu em cima e todo mundo sabe o que é que acontece quando uma pessoa é acusada de estupro e para no presídio. Né? De novo, vou falar, o professor conversar com a criança aqui, mas quando ela chegar em casa a naturalidade é outra. Tem que ter política de preparação e de educação e de acolhimento também na família de casa. O próprio Paulo Freire traz isso. De se trabalhar a comunidade, de se trabalhar o locus existencial de cada um. Não adianta, é o ninho. A bebezinha de Ivone está no ninho de Ivone, é fruto dessa raiz. Tem isso, é o fruto da raiz, é o DNA, muitas vezes se carrega. É a escuta, a fala cotidiana e diária da mãe, e o que a mãe disser é o que ela vai naturalizar e vai defender. E se alguém chegar e falar assim, ó, a mãe está errada, ela vai em cima de você. Ainda tem isso. Então precisa se trabalhar quem? Mamãe. Reuniões com os pais, mais encontros com a família. Olha, sua filhinha está batendo muito nas crianças. Por favor, reveja isso lá na sua casa, porque aqui a gente ensina o contrário. E a senhora, é natural isso? Se a senhora estiver batendo ou sendo batida, entenda que não é natural. E precisa se trabalhar a família. As escolas podem e devem, junto com as universidades, com os institutos, desenvolver projetos e ir para a atividade de extensão. Gente, está cheio de universitário precisando de carga horária de atividade de extensão.
querendo trabalhar, precisando colocar em prática o conhecimento pedagógico, e estão lá sem saber onde se engaja, eles mandam um WhatsApp para mim. Cristina, professora, onde é que eu posso fazer esse trabalho? Eu vou encaminhar para a casa de acolhimento. Eu encaminhava para o CAUD, vou apresentar o segundo convidado, e eu encaminhava para o CAUD, encaminho para os espaços onde eles podem desenvolver. Por quê? Porque eu não estou tendo espaço nas escolas, porque eu não consigo, gente. A escola tem apoio tanto da questão estrutural como da questão humana. Vocês podem ter alunos de pedagogia apoiando vocês nessas ações. Então, por exemplo, o professor Paulo trabalha com criancinha, está batendo no rosto para ele. Vamos ver aqui um projeto. É federal, mande para mim, então, aí uns 3 ou 4 estudantes, para que a gente vá na comunidade Vila Kennedy, visitar as famílias em um dia de sábado. E esses meninos da faculdade vão receber carga horária, vão ser certificados, eles precisam também disso. Gostam e estão me apoiando. E o gestor tem a obrigação de apoiar, sabe? Obrigação mesmo, como gestor, de buscar subsídio, de conseguir um transporte, de ver como faz e agir. Precisa que a gente vá agir lá, na fonte, de onde a bebezinha está saindo. Não tem como a gente ter o rio caudaloso de água limpa, se vai na fonte, está tudo apodrecido. Né? A educação sabe disso, tem como agir, tem subsídio, o atual governo investe nessa pauta e a gente precisa só executar. É difícil? Não. Não sabe fazer um projeto? Eu sei, procure, eu faço o projeto para vocês. Entendem? Pronto. Então, sobre o psicólogo que eu quero apresentar, o seguinte convidado, o psicólogo Anderson Melo tem um trabalho lindíssimo, eu não podia não trazê-lo para esse recorte de hoje, dessa discussão, só um minutinho, dessa discussão de hoje, especificamente, porque o que nós fizemos aqui agora é um resgate do que nós debatemos sexta, para que quem não estava lá se inteirasse, quem estava relembrasse, pelo que eu estou vendo, está todo mundo bem inflamado, porque realmente mexer com criança é complicado, mexer com os olhos, aqui é questão com os olhos de Deus, enfim. Então a gente fica numa situação realmente de dor moral. Mas o recorte de hoje, a gente está trazendo um convidado. Anderson, eu queria que você viesse aqui um minutinho, porque até você ia falar com a minha não, vai falar alguma coisa. Anderson Melo é um psicólogo bem querido. E durante as atividades de extensão universitária, que eu falei para vocês, que a gente foi para a comunidade, que a gente pegou os estudantes das universidades, lançou o desafio de irem formar, educar, ensinar matemática, física, química, português, geografia, história para os adolescentes, crianças e adolescentes usuários de drogas e que estavam no centro de atendimento aos usuários de drogas que funcionava em Itaguaí. Na verdade, tinha uma rede pelo Estado que, infelizmente, foi destruída, apagada. Anderson Melo. Bom dia. Só que no momento eu vou só fazer um pequeno resumo das falas de vocês aí, como também com algumas orientações práticas. Desde o questionamento de Paulo, que aí todo mundo trouxe, eu coloquei assim: por que a violência está tão naturalizada, acham tão normal? E aí tem o que você trouxe. Não sei se vocês já assistiram o documentário Vida Maria. Sim. Pronto. O documentário Vida Maria, ele responde muito o que você colocou e o que você, pode ser você, senhora, Lucimere colocou, porque muitas vezes a família, a sociedade repete o ciclo. Ela até questiona, mas o ciclo ela repete. E muitas vezes a gente mesmo que está aqui, a gente repete o ciclo do questionamento e fazer a mesma coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com esses ciclos. Os ciclos, os quais a gente precisa quebrar. Como quebrar? Vai depender somente da escola? Não. Mas o que a escola pode fazer? Como é que a escola está sendo exemplo e referência nessa violência sexual, nessa violência física, do bater, se é o que está sendo visto, o diferente? Qual é o diferente? O que é que ele está tendo na escola? O que é que ele está
visualizando, você consegue ser uma referência para o seu estudante, um exemplo para o seu estudante, porque é aí onde, mesmo que ele chegue em casa e encontre a mesma realidade, mas ele começa a ter uma comparação. E aí é o papel de vocês. Não fazer o caminho do estudante, vamos dizer assim, cada um tem a sua história, mas mostrar a eles os caminhos para que ele possa escolher. Então, essa quebra de ciclo nesse momento é vocês trazerem esse exemplo, esse conceito deles poderem escolher. Eles veem uma realidade, mas que quando eles cheguem na escola, aquela realidade ela seja uma nova e não uma reprodução também, que muitas vezes é o que acontece. Trazendo a fala do colega, uma situação que tem que ter muito cuidado é como se fosse assim. Em uma situação dessa, foi até pontuado de uma maneira diferente na aula remota, cuidado com quem você fala. Porque muitas vezes a violência ela acaba acontecendo como uma violência social do que em si aquela violência que aconteceu. Então, aconteceu uma agressão, aconteceu uma violência com um estudante, aí vira conversa de corredores, conversa de sala de professores. Essa exposição, muitas vezes, prejudica mais do que a própria violência em si. Muitas vezes tem crianças que, por alguma situação de violência, precisa até mudar de bairro ou de cidade. Um dos casos que eu acompanhei, a criança precisou mudar de cidade por causa de uma violência que ela sofreu social, sendo olhada como a suposta criança que sofreu uma violência sexual. Nesse ponto, o judiciário até exige o sigilo dessas pautas para que não se crie o estigma desta criança e ela não consiga mais conviver em sociedade. Porque aí vem o bullying, vem uma série de outros desdobramentos. Né? E para concluir, como eu disse, a questão do ciclo de violência, toda pessoa, e aí eu digo toda pessoa muitas vezes, incluindo a mim, todos nós aqui, que a gente passou por alguma situação de violência, seja ela qual for, 80% tem a tendência de reproduzir essa violência para sair desse lugar de vítima. Então, por isso que o ciclo precisa ser quebrado e por isso que há naturalidade, a naturalização. É justamente por isso. Muitas vezes as pessoas só conseguem sair daquele lugar de vítima, daquele lugar de violência, quando ela faz aquela mesma ação com o outro. Por isso que a criança que bate em casa, na escola ela vai reproduzir, porque naquele momento ela está invertendo o papel, mesmo repetindo o ciclo. Então, por isso, a importância de quebrar o ciclo com a realidade oposta e não com uma reprodução. Mais uma vez, você trouxe quem aqui? Quem conhece Paulo Freire e acabou de falar sobre o quê? O oprimido que se transforma no opressor para sair da condição de vida. Olha Paulo Freire presente, atemporal, contemporâneo. Né? Então, essa fala sua é extremamente importante também no sentido da segurança mútua. Tanto do professor que quando conversa nos corredores, pode ter certeza, vai recair sobre você de alguma forma, vão direcionar a pauta a você. E aí, se você quer sigilo, quer segurança, a sua segurança já fica exposta. Como a criança também exposta na condição de Uma orientação que eu dou como intervenção é reuniões pedagógicas, muitas vezes, principalmente quando diz traz a família, é para falar do problema e não da solução. Então, se você está tendo dificuldades com diversas violências, preconceitos, até mesmo com o processo de ensino-aprendizagem, pode chamar a família. Não vai falar o que o filho faz de errado, o estudante faz de errado, porque ele também já sabe. E sim como fazer o certo. Então, fale com esses pais as violências que vocês encontram e como eles evitarem. Aquele estudante que
vamos dizer, não está disperso, não está conseguindo aprender, veja, ensine a essa família como ensinar. Mas muitas vezes os encontros pedagógicos é para dizer tudo de ruim que o estudante está ali, a família jogar tudo de ruim para a escola, fica aquela situação e cadê a orientação para de fato quebrar o ciclo. Então quebrar o ciclo é, se eu tenho aquela dificuldade, eu não vou apresentar aquela dificuldade, eu vou orientar para como sair daquela dificuldade. Então, que nos momentos que vocês tenham com os pais, com a família, oriente aquela dificuldade a qual você está tendo, dê a solução e não diga apenas o problema que você está tendo diariamente com aquela agressão que está acontecendo. Fala muito você na situação que trouxe, tá, mas qual é a escola que abertamente chama a família para orientar sobre essas violências? Então a violência ela chega. Por que ela chega? Aí quando chama os pais, muitas vezes ele diz que não tem conhecimento. Pode ser que ele não tenha ou tenha, mas a partir do momento que se ele for para a escola e ele vê que aquela discussão está ali, ele pelo menos vai ficar atento, vai ficar receoso, porque ele sabe que aquele conhecimento também ele não vai poder dizer que não sabia. Então, aí vai fazer umas dinâmicas para que vocês tenham a percepção desse trabalho em rede, como conseguir a rede, como acessar a rede, mas também como deixar a rede chegar até você. Que é igual a sua fala. Não adianta também uma rede querer chegar se quando chegar na escola não tiver a abertura. Eu não sei se o espaço vai dar para fazer o ciclo, mas dá para a gente tentar fazer o ciclo como os indígenas dois fazem. grupos. Um Vamos ciclo formar meio dois comprido, grupos? assim. Vamos formar dois grupos, né? Um grupo aqui e um grupo Não, aqui. junto não dá não, mas assim, dá para os dois ficarem aqui. Pronto. A primeira orientação é como você já vai fazer. Coloque a mão direita, segura a esquerda. Como é? Não é para pegar? Vai ser o exemplo do trabalho de rede agora. Vamos lá. Você vai orientando. Pronto. Bem, qual é a importância agora desse momento? Vocês estão com os braços interlaçados, olhando uns para os outros. Vocês precisam desvirar sem soltar as mãos e ficarem assim. Certo? Eita, como foi fácil! Parabéns! Vale que eu soltar a mão, não. Presta atenção. Não pode soltar. Só que agora vocês vão ter que estar nessa mesma posição, olhando para dentro, sentado com os braços entrelaçados, sem soltar as mãos. Vocês vão ficar virados. Vamos, entenderam? Não, vamos assim, fique de costas. Bem rápido. Solta a mão. Vira. Pega a mão. Eu só quero que vocês fiquem assim. Agora vocês têm que fazerem isso sem soltar as mãos. Virem de costas. Entenderam? Mas a mão não pode estar entrelaçada. Você tem que ficar ao exemplo. Veja se consegue. Vai dar certo. Certeza. Olha, estão conseguindo. Estão conseguindo. Não pode soltar a mão. E agora? E agora? Ei, tá manipulando. Vamos tentar.
conseguiram. Veja bem, alguns sabem por que não conseguiram, outros dizem não consegui, outros dizem eu consegui, mas não sei como. Eu vou responder como foi. Vocês conseguiram porque vocês foram resilientes, pacientes, sim, torceram para achar saída, deram solução, não desistiram. O que mais? O que faz a gente conseguir? A união, a integração e a vontade de terminar, de fazer com que a dinâmica desse certo. Né? A insistência, a persistência. É o que mais o professor tem, viu? Que é a cara de vocês. Então, o que é que eu vou pedir agora? Primeiro, parabenizar todos. Que vocês vão passar em corredor, vão daqui a 2 minutos, tá? Para esse mesmo local aqui, tá certo? Rosa. E a pergunta que eu tenho para fazer para a primeira pessoa aqui do lado cor-de-rosa é: quem estava do seu lado direito na primeira formação da dinâmica? Eu não estava porque estava no banheiro. Quem estava do seu lado direito na primeira formação da dinâmica? Janaína, confirma. Para cá, Janaína, você pode sair. O professor estava. Quem estava do seu lado direito? Na dinâmica de hoje. Ok. Ok, tudo bem. Sem Pode ir problema. para lá. Pode Fica ficar descargando já. aqui. Quem estava comigo? Seu lado direito. Acho que você fica. É você? Pronto, então vamos A lá. gente pode dizer, ok? Já Tudo você bem. era do meu direito. Você não lembrou? Não tem problema. Fica aqui junto com ela. Pronto, lembra? Não vá dizer, tá? Ou então já pode. Você lembra do seu direito? É, do seu lado direito, tá? Você lembra dele do esquerdo. Não lembra, não é? Então você não lembra. Ele lembrou. E quem não lembra ficar aqui pode ir, viu? E assim vamos lá. Próximo. Lembra? Foi ela. Ficou do seu lado direito. Ela ficou do lado direito dele. Eu também fiquei, nós juntos. Eu fiquei do lado Porque direito. ela Sua mão com a mão direita e com a esquerda na dela. Com a esquerda. Quantos lados direitos nós temos? Não tem problema, você lembrou, vai pra cá. Lembra que estava? Era ela. Você lembra? Acha? Ok. Vocês desejam ficar aqui? É, o que é isso? Pronto, então fica junto de quem sabe, tá? Você sabe quem estava do seu lado direito? Foi ela. Então eu vou, vai pra lá, não tem problema. Ele está. Eu estava fazendo E ninguém atua direito lá no círculo. Era um círculo. Tinha que ter alguém do teu lado. Não lembra, não tem problema. Mas eu acho que foi na hora que ele foi no sentado, da dinâmica, não? Do círculo. Foi na hora que ele estava também no sentado, não sei. Fica do lado de cá então, né? E quem sabe, quem lembrou, todos aqui já lembraram, né? Pronto, vamos lá, pessoal. Vê bem, aqui não é exclusão de ninguém, pelo contrário. É justamente incluindo todos em uma perspectiva fundamental, em qualquer área que você for trabalhar. Não só na educação, mas principalmente na educação. A gente aqui está falando de empatia, a gente aqui está falando de integrar-se, de conhecer o outro, se aproximar do outro. E a gente fez a dinâmica que a gente se preocupou com manter uma estrutura, sair de um problema, achar uma solução, porque o professor precisa fazer tudo isso que vocês fizeram no momento do ciclo. Mas a gente não conseguiu, penso que 50%, menos um pouco de 50%, a gente não conseguiu fixar quem está aqui, junto. Quem é que está deste ou daquele lado? Eu estou falando em órgãos, com que eu estou trabalhando. Quem é o profissional com que eu estou dividindo isso? Quem é a pessoa da família para quem eu levei o problemático do aluno? Será que eu conheço o que eu estou trazendo para junto da minha luta para manter o equilíbrio daquele ciclo? Isso é fundamental. Em todas as atividades que a gente vai executar, quando a gente vai se unir a alguém,
principalmente para achar a solução da bronca da grande, a gente tem que saber com quem a gente está. Quem é que está aqui do lado? Quem é que está e quem não está? Não é? E na situação do problema, não enxergar em si o problema que está acontecendo com aquele estudante, mas primeiro o estudante. Para que o estudante ele não passe, perca a identidade de ser ele para ser o problema. Da mesma situação, as questões das dificuldades que vocês encontram no dia a dia, para que vocês não foquem no problema esquecendo a solução. Então, muitas vezes, vejam qual está sendo o foco principal do objetivo de vocês. Vocês estão enxergando o problema ou aquele estudante que está com o problema, para que ele não perca a identidade. Porque muitas vezes, quando a gente foca somente no problema, vem também os nossos preconceitos, os nossos conceitos prévios com relação àquela situação. Então, muitas vezes, a gente está querendo resolver e esquece que quem está sofrendo a ação, naquele resolver, também está se machucando mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que o ato de querer resolver não seja um resolver sem cuidado, mas cuidando e resolvendo. Não é fácil, mas é a vida do professor. É essa missão, não é? De tentar resolver as questões, desatar os nós, amarrar outros nós, ter que manter tudo em equilíbrio e ainda me preocupar com o outro. Quem escolheu esse professor escolheu essa missão, não é? Então é isso. Essa dinâmica, essa segunda etapa, ela tem este objetivo de passar também essa mensagem, certo, pessoal? E que poderia ter acontecido com todos. Aí nós vamos começar agora a dar andamento. Então, isso para você? Pronto. Fechou. Se estourar, tem mais, tá? Essa que maravilhoso, viu? Ou melhor, é contribuída. O que é que eu vou pedir a vocês? A gente está aqui com... Nós temos 6 canetas, então eu preciso que vocês dividam aí, né, direitinho essas 6 canetas e cada um vai escrever no seu balão algo que é fundamental, para que vocês entendam como fundamental e importante, para que a educação mantenha-se em equilíbrio, com qualidade e que a gente alcance o objetivo de formar e de educar os alunos de vocês na escola, no espaço onde vocês trabalham. Vou dar um exemplo. Não pode faltar merenda, então bota assim, merenda. Ou formação, aí bota só formação. Né? Salário, digo, remuneração, aí bota remuneração. Escolham só uma palavra que represente aquilo que vocês entendem que não pode faltar para a educação, ok? Uma palavra. Alguém mais precisa de caneta? Que socorro, participe. Quiser, eu ensino a aluninha, né? Está respondendo. Bom, eu sou também advogada de formação. Vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Né? Porque o professor está para ajudar, mas também às vezes ele está aqui para dar uma movimentada aí em vocês, tá? Então, todo mundo com a bolinha, todo mundo com os termos, né? O que é que a gente tem aqui? Quem falou aqui em remuneração? Ninguém. Vixe. Todo mundo ganhando bem, né? Bem mal. Bom, tudo bem. Remuneração está tranquilo, graças a Deus. Então vamos embora. Quem falou que está faltando, que é necessário, extremamente necessário, né? O professor. Aqui. Ah, sim. Alguém lembrou do professor? Oh, gente, vamos lá. Quem colocou que é imprescindível o aluno e a aluna? Ninguém. Ok. Vamos refletindo, né? Vamos pensando sobre isso. Quem colocou que é importante ter uma sala de aula confortável? Sala de aula, alguma coisa assim? Coloquei uma coisa tão subjetiva que eu acho que é a Ok, vamos ouvir então só o seu Eu exemplo. coloquei pertencimento. Perfeito. Quem colocou pertencimento? Ótimo, perfeito. Quem colocou respeito? Aqui. Perfeito.
Alguém mais, só mais uma pessoa com algum sentimento? Acolhimento. Acolhimento. Não, Perfeito. acolhimento. Vejam bem. Amor foi colocado. Amor. Ok, muito bom. A gente já consegue fazer uma autoanálise a partir do começo da construção da dinâmica. Onde está o professor? Onde está a valorização dele e onde está o aluno? Vamos levar isso para casa. É sobre o outro e é sobre nós, como educadores, que estamos falando. Não é? Não que os demais itens não sejam, são sim. Sem dúvida, a gente não pode não ter isto, mas a gente não pode ter tudo isso sem o professor e o aluno. A escola morreu, tá? Mas vamos lá. Vamos adiante com a dinâmica. Aqui vai ser o seguinte. Todo mundo vai jogar para outro o que está na sua mão. E o outro, aí seja quem for, vai ter que manter isso elevado. Ou seja, nem o balão pode cair. Agora, cuidado. Deixa eu explicar também. Não vão para cima, não quero acidente aqui. Não quero. Com calma, tá? Eu tô aqui no meio. Anderson vai ficar comigo aqui. Por quê? Aquilo que a gente vê que vai ser muito difícil de alguém vir buscar, eu vou tentar com ele levantar. Mas eu também vou tentar manter no alto, além do que vocês estão controlando, mais um balão. É o balão do respeito que ele já tinha colocado. E que bom, vamos ter 2 ou 3 balões do respeito aqui. Porque a gente não pode, a gente não pode deixar também o balão do respeito cair. Então, qual é a missão de vocês? Vocês vão manter o balão do outro, que é o que o outro entende importante, a empatia, o respeito, o pertencimento, sempre acima do chão. Tá certo? Não vamos deixar cair. Esse é o papel da gente. Como educador, cidadão, pai, mãe, aluno, é não deixar a bola cair, literalmente. Tá legal? E a gente vai manter. O primeiro passo vai ser. O primeiro passo foi esse de a gente mostrar o que é que a gente entende como importante para a educação. E a gente já entendeu mais ou menos como é que está o olhar da gente mesmo em relação à educação. Segundo passo vai ser mantermos isto que a gente entende como importante, seguro, no ar. Não deixa cair. Seu e do colega. Só que você não vai ficar só com sua bolinha aqui brincando. Não, que é muito fácil. Você vai mandar essa bolinha aqui, ó, para a professora aqui. E a professora aqui vai mandar a dela ou para você ou para outra pessoa. Mas vocês não vão poder deixar as bolas caírem. Eu e Anderson, nós estamos aqui no meio. Nós vamos ser um eixo, digamos, de apoio para aquelas bolas que estiverem meio perdidas, a gente tentar aqui, ó, elevar e devolver para você. Então, o Lucimélio vai segurar, vai mandar para outro, isso, e outro vai mandar para cá, e a gente vai, isso, entende? Então, esse movimento que a gente vai ajudar a manter tanto o nosso como o dos demais. Se vocês acharem até mais tranquilo e quiserem juntar mais um pouquinho, tudo bem, só não deixem a peteca, entre aspas, a bola cair. Vamos dar aí o quê? 1 minuto, é o suficiente, porque senão fica cansativo, tá bom? É só até todas as bolas passarem um tempo no Vamos ar. lá, pra ver, vamos lá. Não deixa. Deixa do chão e pega a
interessante Aí cada o um Sibeli e a falar. Quem parou? O criança está aqui, ó. Gente, A bola que pegou. parabéns para vocês que mantiveram aí as valeu a reflexão de não nos inserirmos o pertencimento do professor. Cadê você? O pertencimento do aluno nesse mundo. Isso me chamou bastante atenção na construção. Geralmente é assim. Geralmente a gente fala sobre o outro, a gente fala sobre o contexto e a gente não se insere nele. É Paulo Freire. Seria interessante, porque eu acredito que cada um não pegou a sua bola. A gente falar o nome do que está escrito na bola e, de certa forma, alguém levantar quem escreveu e quem pegou a bola falar um pouco sobre o que A gente vai ter esse aprovado momento. do projeto se adiantando. É que a gente vai ter esse momento, não com essa bola, não com essa bola. Vai ser agora a seguinte, a gente vai ter um momento de cada um falar sobre aquilo que pegou. Daqui a pouquinho eu estou entregando a vocês, tá certo? Então, esse momento era realmente para a gente ver como é que está a nossa percepção em relação ao que a gente acha que é importante na escola.